Você falou que o Brasil está mudando essa tradição de relação entre o meio acadêmico e o mundo do trabalho em si, né? O mercado, mas em toda a sua dinâmica, que isso é uma coisa que na Europa já está mais consolidada, né? E aí a gente chega na seguinte questão. Você está numa etapa da sua jornada, o teu discurso, o teu relato viram uma referência para muitos que também estão cursando, seja aqui no Campus Bom Jesus ou em qualquer outro lugar, o curso de Ciência Técnica de Alimentos, e também estão ali de alguma maneira interligados, seja hoje no ensino médio integrado do curso de alimentos, seja no mestrado em Ciência Técnica de Alimentos, Engenharia de Alimentos, todas essas áreas, né? Mas o que você percebeu em meio a essa jornada somente quando saiu de lá? Assim, do IFE e de tudo que você viveu no IFE. Vamos fazer um recorte aqui. O ensino médio e a graduação. Quando você está imerso no momento, você às vezes não percebe. Você já falou aqui algumas coisas que você percebeu depois que saiu, mas o que é muito forte, que você poderia compartilhar com a galera que está vendo e vai depois ouvir a gente também, que você só percebeu quando saiu do IFE, que o IFE te proporcionou. Entende? Você falou várias coisas aqui. Você falou desenvolvimento como pessoa, você falou da questão da oralidade, que também vai um pouco dos desafios que o meio acadêmico veio, mas o IFE, a tua experiência no IFE, o que foi marcante ao ponto de falar, nossa, hoje eu percebo. Na época não estava muito evidente, mas tô falando isso porque tem muitos que estão imersos no IFE hoje e você escuta muita coisa disso, né? Você é aluno e fala, não, no IFE assim, tá muito claro como foi sua passada no IFE. É só sair da porta para fora que você percebe, mas já passou. Que você teve, seja oportunidade, seja ganhos. Você tem algum assim ou você já comentou aqui com a gente? Então, é porque assim, quando fala IFE, quando vem o nome IFE pra mim, a primeira coisa que eu penso é no ganho pessoal que eu tive. Em relação, assim, por exemplo... Que envolve o lado profissional, né? Que envolve o lado profissional. Não, assim, na verdade, o lado profissional, claro, né? Eu tive muito ganho profissional, eu aprendi muita coisa. O que eu faço hoje na minha área profissional, tudo eu devo ao IFE, assim. Eu devo à professora Kátia, que foi minha orientadora de uma vida, assim. A gente até brinca hoje, mãe Kátia, né? Porque foi minha mãe acadêmica. Legal. Porque a Kátia, assim, eu também tive outras orientadoras, como a professora Emily, a professora Lígia, também foram minhas orientadoras. E assim, o que eu aprendi academicamente foi assim, hoje em dia, às vezes eu tô falando sobre uma coisa, dando algum curso, eu lembro, teve uma banca que eu participei de TCC, que eu fui da banca, que eu contei uma história, e na banca tinha uma ex-professora minha, a Marisa. E aí... Que é professora no IFE também. Professora no IFE, E aí eu contei uma história e me deu um estalo assim, eu olhei pra ela e falei, foi você que contou essa história, né, na aula. Aí ela falou assim, nossa, você lembra? Eu falei, eu lembro de muita coisa que eu vivi no IFE, entendeu? Porque foram coisas que realmente nos marcaram, né? Mas, mais do que isso, e se tiver como ser mais do que isso, foi o que, quando eu entrei no ensino médio, principalmente, né? Que foi uma virada na minha vida, porque acho que eu vou precisar pesar um pouco o clima, porque eu tava tentando não falar disso, mas vou precisar pesar um pouco o clima. Antes do IFE, antes do ensino médio, eu sofri muito assédio moral numa escola que eu estudava, aqui em Bom Jesus, no ensino fundamental. E aí, por isso que eu tinha dificuldade de falar em público, por isso que eu tinha muita vergonha, sofri muito bullying também nessa escola. Eu não era feliz lá, mas ao mesmo tempo eu não queria sair, porque eu estava muito acostumado com aquela vida. Então eu tinha medo de ir pro IFE e lá ser muito pior. E a primeira semana de IFE foi... Eu falei, caraca, eu tinha que ter vindo antes, sabe? Porque o IFE, o IFE, ele te dá muitas oportunidades. Esse projeto de extensão, por exemplo, vocês estão levando conhecimento e tal, mas para vocês que são bolsistas, isso está enriquecendo muito, né, a vida acadêmica e pessoal de vocês, porque vocês estão aprendendo, como a gente estava conversando antes, né? Estão aprendendo a falar em público, a conversar com as pessoas, a entrevistar e tal, melhorar a oratória. Então, assim, isso vai ser um ganho não só acadêmico, vai ser um ganho pessoal. Porque vamos supor que você quer sair da área, mas você vai continuar levando a sua oratória que você aprendeu no IFE, entendeu? Então, assim, o meu ganho pessoal foi nesse sentido de eu aprendi a falar em público, eu aprendi a não ter vergonha, eu aprendi a questionar, eu aprendi... eu tinha acesso a psicólogo, eu tinha acesso a pedagogo, eu tinha acesso muito fácil às pessoas. E até hoje é assim no IFE, eu sei que é. Eu tinha acesso a médico, eu tinha acesso a nutricionista, enfim, eu tinha acesso a todos os profissionais que estão ali no IFE.
que são contratados de fato para isso, né? E aí você poder ter esse acesso, e hoje em dia, se as pessoas falam mal do IF comigo, eu falo, cara, porque você não conhece o IF, você nunca foi lá. Entendeu? Fica uma semana lá, estuda uma semana lá, sabe? E outra coisa também legal que eu trago comigo do IF é que durante o IF, porque assim, a nossa vida é uma construção, né? Você é professor de filosofia, você sabe muito mais do que eu, né? Eu sou bem leigo nesse aspecto, nesse assunto, mas a nossa vida é uma construção. Hoje em dia, com os meus amigos do ensino médio que a gente conversa, a gente fala assim, nossa, como a gente era racista, como a gente era homofóbico, como a gente era os comentários que a gente fazia, cara, e a gente achava engraçado. Hoje em dia a gente pensa, meu Deus, por que a gente falava aquilo? Mas assim, era uma construção, sabe? A gente fazia o que a gente tinha acesso, o que acontecia ali. Claro que era errado, eu tenho vergonha de ter feito aquilo, sabe? Claro que era errado. Mas era o que, na época, o que a gente tinha acesso de informação. Hoje em dia, a gente morre de vergonha de ter feito aquilo, sabe? E só que, assim, quando eu entrei no IF, que a gente começou a se educar, de fato. Porque antes do IF, na escola que eu estudava, era uma bolha. Era uma coisa, assim, muito normalizada. O assédio moral que eu sofria era normalizado. E hoje em dia, eu, né, queria até falar, assim, para os adolescentes, né, que estão ouvindo, e até mesmo os adultos, assim, assédio moral não pode ser normalizado. Eu chego no doutorado, tratando com adultos, universidade pública, e sofro assédio moral, que aconteceu, e tenho colegas que, né, do doutorado que sofrem assédio moral. Os relatos são muitos. E é por quê? Muitos. Porque as pessoas estão normalizando assédio moral. Sim. Sabe, assédio moral é assédio, entendeu? Então, assim, pesei um pouco o clima, mas só porque é importante a gente falar disso. É fundamental você falar isso. Tem que ter tolerância zero mesmo. Tolerância zero para assédio. E assédio não é só assédio sexual, assédio moral, de você bater na mesa, de você impor a sua opinião, isso é assédio moral. Né? Então, você falar que aquela pessoa tá mentindo, sabe? Umas coisas assim que eu sofri e que quando eu cheguei no IF, apesar de todo o processo preconceituoso que eu passei, quando eu cheguei no IF, foi ali que começou a minha vida, a aprender. Por quê? Porque a gente tinha acesso a pessoas de vários tipos, né? De várias cores, de vários tipos, de várias classes sociais. Então a gente tinha acesso a não só pessoas de Bom Jesus, de outras regiões daqui da região. Uma diversidade imensa. Uma diversidade, assim, que eu nunca tive acesso, entendeu? Então, assim, foi um aprendizado. E hoje em dia, né, branco aí, né, sou branco, então eu sou racista, né, a gente procura ser antirracista, mas a gente vem de uma cultura que, né, racista e homofóbica também, né, a gente procura sempre combater isso, mas é um aprendizado, é uma construção, né. Enfim, eu sou branco, eu não posso ficar falando de racismo aqui, né? Mas é uma construção e que a gente sente vergonha do que fez, mas a gente tenta fazer cada vez menos. Então, a minha relação com a educação, independente da minha área acadêmica, ela é essa, entendeu? É poder mostrar para o aluno, porque eu também já fui professor, né? No IF, de substituto. É poder mostrar para o aluno... Quebrar um pouco isso, Quebrar um pouco isso, entendeu? Poder mostrar para o aluno ali a verdade que... a gente não é semideus, porque a gente é professor, a gente é semideus. Não, isso não existe. Pelo contrário, nossa responsabilidade é muito maior. Muito maior, até porque estamos lidando com crianças, menores de idade, né? Então, e a gente está formando opinião, a gente está formando pessoas... Então, que assim, também estão construindo suas ideias, seus valores, né? Se construindo como ser humano.